e serve como um mecanismo de controle social, né? Serve como um mecanismo justamente já tendo pré-determinado aqueles que vão ser seus alvos. É por isso que a gente fala na criminologia crítica, na função real da criminalização da pobreza, né? Então, é importante a gente destacar essa ideia de crise, de eterna crise, quando, na verdade, o sistema penitenciário não foi feito para funcionar de acordo com o que se atribui como função a ele, mas ele tem um papel muito importante, que é o papel, de alguma forma, legitimar, né, ser um discurso legitimador, porque aí, de alguma forma, você está dizendo, não, a gente está punindo porque temos, para a pessoa saia melhor ou se ressocialize. Não, na verdade, nós simplesmente punimos como um exercício de um controle. Mas também, nesse formato de prisão, essa ideia de disciplina estava tradicionalmente também colocada, né? Quem aí não leu Michel Foucault, Vigiar e Punir, fala, né, do poder disciplinar e a questão disciplinar nas prisões. Então, a realidade do Brasil mostra muito isso, ou seja, o sistema sobrecarregado, superlotado, absolutamente, em sua maioria, ocupado por pessoas pobres, negros e, em sua maioria, jovens, né? E também um percentual cada vez mais de mulheres presas, especialmente pelo crime de tráfico. Então, acho também que essa situação de crise no Brasil, também que nunca esteve fora da crise, também não dá para a gente dizer, então no sistema, nos Estados Unidos funciona, ou na Suécia funciona. Não, né? Nós não temos nenhum exemplo de sistema que consiga, vamos dizer assim, fiquei sem microfone. Liguei. Então, eu acho que esse panorama é importante para a gente entender por que, então, há uma intensificação dessa crise agora com o coronavírus. Bom, essa epidemia, né, ela já temos mais de 2 meses que foi declarada, é uma pandemia mundial, e ela tem um impacto muito grande nessa situação dos presídios. O Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo, nós temos quase 800 mil presos, vivendo em condições de insalubridade, de absoluta falta de condições mínimas de dignidade de vida, e com o coronavírus, com o Covid-19, a situação das prisões se agravou por demais. E dados fáticos para isso, quem quiser acessar também, depois posso dar o link, nós temos um acompanhamento oficial, porque com todos os programas de notificação, nós temos a cada dia, eu entro todos os dias nesse mapeamento oficial do DEPEN, do número de mortos confirmados por Covid no sistema penitenciário. Cada dia esse número cresce. A última vez que eu olhei já tinham 33 mortos. Mas mesmo assim, com uma alta ausência de notificação. Ou seja, está no site do DEPEN, Ana Clara, depois eu ponho o link. O que acontece e por que essa epidemia agrava a crise nos presídios? Bom, primeiro porque o contágio do Covid-19 dentro dos presídios, onde as pessoas estão muito próximas, são superlotadas, sem equipamentos pessoais de proteção, essa contaminação dá até para o leigo falar isso, né? Eu acho que não preciso nem trazer aqui um laudo médico, um laudo de saúde pública, para todo mundo imaginar que é muito mais fácil você ter um lugar lotado, fechado, que as pessoas se contaminem entre si. E o que está acontecendo é justamente isso. Desde a epidemia, começaram com agentes penitenciários contaminados, que levaram a contaminação para dentro, agora um preso já contaminou o outro. O fato é que nós estamos numa situação de total descontrole. O governo, nem o governo federal, nem os governos estaduais conseguiram dar respostas mínimas que fossem. Eu estou acompanhando esse processo desde o início, a gente tem um grupo, inclusive, que está aí de articulação e com vários movimentos sociais, institutos, organizações de direitos humanos, e o que a gente está vendo é o seguinte, qual é a proposta do governo para lidar com essa crise ainda agravada na epidemia? A proposta é suspender a visita, sim, faz sentido, mas suspendeu a visita, não tem nenhum contato, e deu equipamento de proteção individual para os agentes penitenciários e alguns para presos. Isso também não resolve. Não resolve, especialmente porque nós temos pessoas pertencentes a grupos de risco que estão encarcerados e que, caso sejam contaminados, eles, como acontece com a população, né, fora das prisões, eles vão ter risco muito grande, inclusive, de morte, porque a contaminação de grupos de risco por esse vírus traz um alto grau de letalidade, portanto, de possibilidade de morte.
Portanto, o governo federal e o governo estadual não trouxeram nada de novo. O Moro ainda era ministro no início da epidemia e ele, inclusive, deu entrevistas dizendo que tinha que manter preso. E a lógica afirmada é a seguinte: bom, como a proposta e a política pública é o isolamento social para quem está solto, os presos a gente não precisa fazer nada. Isso está dito em documentos oficiais. A gente não precisa fazer nada para os presos, dar uns equipamentos lindos assim, porque eles já estão em isolamento. Então a gente deixa eles lá. Não é assim, mas essa foi a política, deixe como está. Por outro lado, nós tivemos uma corajosa recomendação de número 62 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu linhas muito importantes de atuação, especialmente dirigidas ao Poder Judiciário, ao juiz de execução. Essa recomendação 62, ela estabelece, especialmente como uma das medidas a serem tomadas, a redução da superlotação, portanto, o desencarceramento. E qual é o foco? O que essa recomendação? Ela não é revolucionária no sentido de abram as cadeias, saiam todos. Não. Ela simplesmente fala, bom, presos provisórios devem ter a sua prisão. Recomenda-se que os presos provisórios, que os juízes reavaliem as prisões preventivas. Afinal de contas, essas pessoas estão presas numa situação de epidemia e ainda paira sobre elas a presunção de inocência. Nada mais justo do que você reavaliar uma prisão provisória. 2, que seja concedida prisão domiciliar para grupos de risco. Grupos de risco envolvem idosos, pessoas com doenças ou chamadas comorbidades, que são imunossuprimidos, cardíacos, pressão alta e outras doenças que, caso a pessoa seja contaminada, isso aumenta muito mais o risco e dificulta a própria prestação de saúde, porque a gente sabe que no sistema penitenciário a gente não tem um acesso à saúde garantido aos presos, especialmente o que se tem do Infopem, e apenas 30% dos presídios têm algum tipo de serviço interno de saúde. Ou seja, na hora que demandar uma emergência, uma ambulância, uma CTI, não vai ter disponível para aqueles presos, e a consequência pode ser justamente a morte dessas pessoas, lamentavelmente. Bom, então essa recomendação do CNJ, ela veio assim de forma muito correta, inclusive incluía dentro dos grupos de risco as mulheres lactantes, as mulheres grávidas, por uma questão óbvia também, né? Você deixar uma mulher grávida ou com uma criança amamentando dentro de um presídio, numa situação de epidemia, não faz o menor sentido para quem tem um mínimo de razoabilidade e quem tem um mínimo de humanidade. Mas, infelizmente, não há nem razoabilidade nem humanidade. Por quê? Porque essa recomendação ela não foi seguida, ou seja, foi pouquíssimo aplicada pela maior parte dos juízes. Eu fiz um mapeamento junto com a Defensoria, a gente fez um mapeamento importante, porque a gente estava pensando, inclusive, numa litigância estratégia no Supremo. E esse grupo que estava articulando essa ação que eu vou falar, que é a DPF 684, que a gente protocolou semana passada, justamente antes de entrar no Supremo para pedir providência, a gente foi estudar como aquela recomendação número 62 do CNJ estava sendo aplicada. Ou seja, será que os juízes estavam seguindo? Estavam seguindo? A gente nem queria ir para o Supremo, a gente queria só que o Supremo que os juízes de execução tivessem um mínimo de racionalidade e de humanidade e que, diferentemente do presidente Bolsonaro, pudessem ler pareceres da saúde pública indicando. Tem pareceres importantíssimos feitos por epidemiologistas da Fiocruz aqui do Rio, tem a Alejandra Sanches, tem pareceres de São Paulo, tem Brasil afora, claro. E não precisa ser um epidemiologista, eu nem sou, mas né, eu também poderia dar uma opinião básica, que contamina muito mais dentro do presídio. Vamos tirar grupo de risco de presídio, deveria ser óbvio. Hashtag, só que não. Os juízes simplesmente não estão liberando, ou estão liberando pouquíssimas pessoas. Então, o que eu soube aqui do Rio? Rio, já estou aqui fechando essa primeira parte. Rio deixou em casa aquelas pessoas que estavam em prisão em semiaberto e aberto, com visita periódica ao lar ou trabalhando fora, o que faz sentido também. Essas pessoas não podem trabalhar e voltar para o presídio numa situação de epidemia. Então, o juiz do Rio fez isso e deixou as pessoas em casa. E se conseguiu algumas medidas individuais de soltura, especialmente algumas mulheres. Hoje, o número de mulheres grávidas e lactantes no Rio, felizmente, a notícia que eu soube, só tinham 4 mulheres hoje, que é um grande avanço. Nós já tivemos algumas. Mas que, no caso de presos cardíacos, presos idosos, a atuação da justiça nos presos idosos é inacreditável. Por quê? Bom,
Imaginem que vocês são administradores da SEAP. Você tem uma quantidade de presos idosos espalhadas por todo o presídio. O que eles fizeram? Pegaram aquele presídio onde estavam as pessoas que ficavam no semiaberto e no aberto, que é o Instituto Penal Cândido Mendes, que fica aqui no centro do Rio, e trouxeram os idosos para ficarem todos juntos no mesmo presídio. Esse presídio tem 250 vagas, eles botaram 350 idosos nesse presídio, já está superlotado. E a primeira morte, portanto, de preso no Rio de Janeiro foi de uma pessoa idosa nesse presídio para o qual ele foi levado. A gente não sabe, o número de mortes no Rio, a última notícia que foi de 5 presos, o mecanismo estadual está acompanhando isso, mas o fato é que a própria medida tomada, em vez de soltar esses idosos, enviar esses idosos para a prisão domiciliar antes que a situação se agravasse, simplesmente eles concentraram todos os idosos. E o que eles fizeram? A Secretaria de Administração Penitenciária resolveu pedir às igrejas fornecimento de material de limpeza, pois eles estavam sem material mínimo de limpeza. Sabe a água sanitária, lisoforme, coisa básica de limpar chão, de limpar limpeza pesada? Pois é, a SEAP mandou pedir para as igrejas, porque supostamente não teria dinheiro para comprar esse material. Então, gente, é muito complicado. Estou falando do Rio de Janeiro, poderia falar de outros exemplos, porque é uma reconhecida falência do sistema penitenciário. Depois eu posso falar sobre o socioeducativo, mas só para completar aqui o raciocínio. É desumano, Karina, é desumano, porque você tem uma situação grave, as pessoas preferem ignorar ou fingir que nada está acontecendo. Eles não têm nem, supostamente, ou não sei se arranjaram, né, dizem não ter dinheiro nem para comprar coisas. Gente, água sanitária é baratinho. Cloro é muito barato. Por que não tem dinheiro para comprar isso? Imagina comprar material de prevenção, que é direito dos agentes também, porque os agentes também precisam, estão trabalhando, eles precisam estar protegidos. Inclusive porque tem familiares dos agentes também que podem se contaminar. Enfim, o fato é que, diante dessa... salvo honrosas exceções e muito excepcionais, por exemplo, tem uma das grandes avanços do judiciário foi soltar aquelas pessoas presas por não pagamento de pensão alimentícia. Porque até as pessoas presas por não pagamento de prisão alimentícia estavam presas. Conseguiu-se finalmente um habeas corpus e soltou. O resto, os grupos de risco, simplesmente ou os tribunais não analisam os pedidos, ou dizem que não tem prova da doença, ou dizem que a pessoa fica melhor presa. Dá para a gente fazer um compilado de bizarrice de como o judiciário até hoje já se manifestou. Teve um juiz, vocês devem ter visto essa piada, não é piada, mas porque é sério, que ele disse que não vai soltar nenhum preso na epidemia porque os astronautas, só se o preso fosse astronauta, é que ele estaria imune a ser contaminado. Então, já que todo mundo vai contaminar mesmo, esse papinho do Bolsonaro. Já é uma gripinha, vai contaminar mesmo, deixa contaminar e ninguém tem nada a ver com isso. Só que as pessoas morrem. Tanto que nós temos hoje nos presídios do Rio de Janeiro e do resto do Brasil é um genocídio em curso, porque vão morrer e possivelmente eles não vão deixar nem a gente saber quem está morrendo e por que está morrendo, porque há subnotificação, não há testagem, e hoje o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura está acompanhando, inclusive, está ótimo, Manuel, anotando as perguntas, inclusive porque nós vamos ter que ainda investigar, porque as pessoas estão morrendo, o número de mortes no sistema penitenciário do Rio de Janeiro nunca foi tão grande, mas o reconhecimento oficial de que a morte foi por Covid-19, somente em 5 presos até hoje. Por esses motivos, aqui concluindo meus 15 minutinhos, é que a gente, por meio dessa articulação que envolve muitas entidades, e usando, né, o PSOL como parte legitimada para propor a DPF, a gente protocolou na semana passada a DPF 684, que visa justamente garantir a aplicação da recomendação número 62 do CNJ, no sentido de determinar aos poderes, né, do Estado, Poder Executivo dos Estados e Federal, que evite cortar água em prisão, sim. Tem celas, tem cadeias que não tem água. Então, como é que ele vai fazer de higiene? Então, que proíba o corte de água, que entregue medicamentos, que tome todas as medidas de prevenção adequadas, e também, isso em relação ao Poder Executivo. Em relação ao Poder Judiciário, que analise e reavalie todas as prisões provisórias e que tenha uma especial atenção para o encaminhamento com análise individual, caso a caso, claro, das pessoas em grupo de risco, mas especialmente que o Poder Judiciário dê uma resposta a esse absurdo crescimento do número de presos, que é o que a gente tem visto. Tá?
Essa DPF foi elaborada junto com o IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais de São Paulo, e o PSOL foi que entrou com essa ação, porque os partidos políticos são uma das poucas partes legitimadas para entrar com essa DPF, que significa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação constitucional muito importante, que justamente se aplica quando você tem a violação de princípios constitucionais por dois poderes, quando você tem efetivamente uma situação de fato que acarrete a violação de preceitos fundamentais. Posso depois também mandar uma cópia dessa ação. Essa ação ela já está pública, ela está no Supremo, vocês conseguem acompanhar todas as peças jogando lá no Supremo, procurando o andamento, tem todas as peças e os anexos, e hoje nós já estamos com quase 10 amicus curiae, amici curiae, né, quando é plural é amici, e a DPF 684, Marina, 684. E a gente está esperando agora, o relator é o Celso de Mello, a gente está esperando uma resposta ao pedido de liminar. É um pedido de liminar importante, estamos aí, aguardamos nos próximos dias, e aí a gente entende que o Celso de Mello é um ministro bom para esse tema de direitos humanos. Bom, falei um pouquinho, depois a gente volta nas perguntas. Obrigada, gente, pela atenção, e quero muito ouvir aí os meus companheiros aqui de mesa, ou quase mesa. Prazer estar com vocês. Prazer. Muito obrigado, Luciana. Professor Rogério, já está tudo bem com o áudio? Já. Vocês estão me ouvindo bem? Opa, perfeito. Estão me vendo bem? Show de bola, professor. Então tá bom. Quando puder, pode começar. Tá bom. Bem, eu dou boa noite a todos, né? Dou também as boas-vindas à Luciana, professora Luciana. Parabenizo aí também o Matheus pela participação, o CAEV especialmente, né? Tantos temas aí, né, que poderiam ter sido escolhidos, né, temas menos espinhosos, e o CAEV tem a coragem de escolher um tema tão importante e tão negligenciado, né? Eu acho que a imprensa, a sociedade, enfim, ainda não estão devidamente alertadas para a gravidade do problema da Covid no sistema penitenciário. Bem, eu vou tentar me ater aqui ao meu tempo, aos 15, 20 minutos. Na verdade, muito do que eu preparei, algumas anotações que eu fiz, né, a professora Luciana já mencionou, e eu também me coloco à disposição para a gente conversar aí, através das perguntas do chat. Eu separei alguns dados, né, que são importantes, porque eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês para esses dados, que eu extraio de 2 relatórios, né? Eu vou depois disponibilizar os relatórios, eu vou mandar para o Emanuel esses 2 relatórios para vocês depois analisarem com calma. Um relatório é o do Comitê de Combate à Tortura, né, da ALERJ, que é um órgão importantíssimo, né, que faz um monitoramento muito importante do sistema prisional e também do socioeducativo. E o segundo relatório é um relatório produzido por uma promotoria de justiça que trata especificamente do sistema prisional. É um relatório do Ministério Público, que nada mais é do que uma compilação de vários dados, né, de outros relatórios, de outros dados, e esse relatório, então, é uma compilação, eu também vou mandar para vocês. Uma primeira informação sobre o problema da superlotação, né? Já foi dito aqui pela Luciana, esse é um problema grave do Brasil e do Rio de Janeiro, em especial, né? E em 19/5, essas informações são bem fresquinhas, né? São bem recentes. Em 19/5, ou seja, anteontem, o Rio de Janeiro apresentava uma taxa global de 167% de ocupação no sistema carcerário, ou seja, uma situação de superlotação, né? Eram 48 mil internos, quase 49 mil, para 29 mil, quase 30 mil vagas, né? Desde o início da pandemia até a última informação do dia 19, houve uma diminuição do efetivo carcerário em algo em torno de 3.200 presos. Então, mais ou menos 3.200 presos saíram do sistema prisional do Rio de Janeiro. Mas, aí, detalhando o dado, a gente entende, fica preocupado
quando a gente percebe o seguinte, que desse universo de mais ou menos 3.200, 2.200, né, saíram em razão de uma previsão da Lei de Execuções Penais, que é a previsão de saída temporária, para visita à família, por exemplo, né? A lei prevê lá que os presos com bom comportamento e que já tenham cumprido parte da pena, eles podem ter uma autorização do juiz da execução penal para visitarem as suas famílias, né? Essa autorização ela se dá por 7 dias, né, em regra, e então 2.200 presos estão hoje nessa situação de visita. A autorização de saída temporária é a expressão que aparece na lei, né? Isso é bastante importante. A última prorrogação, o último ato administrativo prorrogou até o dia 15 de junho. Ou seja, em tese, em 15 de junho, esses presos vão ter que retornar ao sistema prisional do Rio de Janeiro. Isso é extremamente preocupante, porque, enfim, há uma situação aí de risco, né? Essas pessoas saem do sistema prisional, retornam para o sistema prisional, quer dizer, é uma circulação aí, enfim, que pode gerar uma situação de risco em termos de contágio, né? Isso significa também que a solução que o Judiciário do Rio de Janeiro adotou até agora é uma solução bastante insuficiente, né? É uma solução que não ataca de frente o problema da superlotação. É uma medida importante, não há dúvida, mas ainda bastante insuficiente. Então, só para vocês terem um dado global, em 16 de março, início mais ou menos da pandemia, havia 52 mil presos no Rio e hoje há 48 mil presos, né? Sobre a questão da superlotação, né, eu já falei que ela passa de 150% no global, né, mas algumas unidades elas apresentam uma superlotação superior a 250%. Vejam bem, 250%. 7 unidades estão nessa situação, 5 unidades elas estão entre 200% e 250% de superlotação. Enfim, para resumir, apenas 14 unidades, de um total de 46, estão com 100% ou abaixo de 100%. Né? Então, enfim, há alguns casos, de fato, muito dramáticos, né? É difícil até imaginar, do ponto de vista da capacidade do espaço, né, e de organização desse espaço, uma unidade com mais de 250% de superlotação. E o que esses relatórios demonstram é que há uma concentração da superlotação nas unidades de regime fechado, né, dos presos que estão cumprindo as penas em regime fechado e em unidades que concentram presos provisórios, né? Quer dizer, aí a gente faz um link, né, com várias pesquisas que já demonstram de forma muito clara como o judiciário brasileiro usa e abusa das prisões provisórias e como esse problema agora explode, né, de forma bastante preocupante, né? Há um agravante, né, em tudo isso, porque aqui no Rio de Janeiro, a partir de janeiro desse ano, a Vara de Execuções Penais suspendeu, vejam só, que situação inacreditável e bizarra, né? A Vara de Execuções Penais suspendeu a análise dos pedidos de progressão de regime, né? Por questões de sistema, de falta de organização, etc. E, claro, né, por uma baita má vontade, né, que o judiciário tem com o sistema prisional, esses pedidos de progressão estão suspensos no Rio de Janeiro, né? Ou seja, a porta de saída do sistema prisional, do regime fechado, sobretudo, está trancada, né? E a porta de entrada, ela não deixa de acontecer a cada dia, pelos processos criminais, embora as varas criminais estejam num ritmo de funcionamento mais lento, né? Isso é surpreendente por várias razões, né? Isso se dá, não obstante,
diversas decisões importantes, né, do judiciário brasileiro, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, no campo dos direitos dos presos, do sistema prisional, né? Só para relembrar, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Em 2015, o Supremo Tribunal Federal julga a ADPF 347, né, que trata do sistema prisional brasileiro, né, e entende que havia ali um estado de coisas inconstitucional. É uma decisão importante, né, que determina várias providências para o Estado brasileiro, para os entes federados, enfim, e reconhece uma grave situação de violação dos direitos humanos, né? Uma decisão de 2015, vai completar agora 5 anos, né? Há também, como já foi referido pela professora Luciana, a recomendação 62 do CNJ, e especialmente o relatório do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura demonstra a imensa resistência do Poder Judiciário brasileiro no cumprimento, e no caso do Rio de Janeiro, né, especificamente no cumprimento dessa recomendação número 62, né, é uma recomendação muito clara para os juízes brasileiros, no sentido de que eles revejam as prisões provisórias, de que eles deem prioridade na análise dos direitos dos presos, na progressão de pena, por exemplo, né, e é uma recomendação que vem sendo ignorada pelos magistrados brasileiros, né? Essa recomendação, ela dá um destaque especial, né, à situação das gestantes, das lactantes, das mães, ou pessoas que tenham crianças de até 12 anos, enfim, pessoas que sejam de grupo de risco, enfim, né, são aí o grupo mais vulnerável dentro do sistema penitenciário, e isso está muito claro na recomendação do CNJ, né? Especialmente sobre os presos em situação de risco, quer dizer, esse é um grupo também que preocupa muito, né? Claro, né, em toda a sociedade, todas as pessoas em situação de risco preocupam bastante, mas as pessoas encarceradas preocupam muito mais, né? No relatório do Ministério Público aqui do Rio, o total de pessoas nessa situação de risco no Rio de Janeiro é de algo em torno de 4.000 pessoas. Então, 4.000 pessoas são ou idosos, ou tuberculosos, ou soropositivos, ou lactantes ou gestantes, ou hipertensos, ou diabéticos, enfim, no total de algo em torno de 4.000 pessoas, né? As pessoas com tuberculose também preocupam muito, né, porque a tuberculose é um problema grave no sistema prisional brasileiro e do Rio de Janeiro em especial, né? E assim, de certa forma, triste perceber a insensibilidade do sistema de justiça com relação a esse grupo, né? Recentemente, a Defensoria Pública obteve uma decisão num habeas corpus coletivo para possibilitar a saída, pelo menos, dos idosos, né, que estão numa situação extremamente dramática, como foi, inclusive, também mencionado pela Luciana. Essa decisão tinha sido deferida pelo tribunal, e depois ela acabou sendo cassada pela presidência do Tribunal de Justiça, a pedido do Ministério Público, né? E o argumento do Tribunal de Justiça é um argumento insustentável, né? Quer dizer, a presidência do TJ suspende essa decisão sob o argumento de que as varas criminais não estão funcionando, elas estão fechadas, e que, então, não haveria possibilidade de operacionalizar essa medida. Vejam, né, questões administrativas, né? É claro que ninguém quer a circulação de pessoas, todas as cautelas devem ser adotadas pelos serventuários, etc., mas razões administrativas, né, acabam se impondo, muitas vezes, a questões humanitárias e aos direitos dos presos, e, infelizmente, essa decisão acabou sendo cassada, né? A professora Luciana falou do número de óbitos, né? Nos relatórios, eu vi uma informação de que entre 14 de março e 8 de maio, aconteceram 44 óbitos no sistema prisional, mas nem todos, comprovadamente,
relacionados ao Covid. Muito provavelmente, sim, né? Ou tuberculose ou Covid. A tuberculose é responsável por um percentual significativo de mortes no sistema prisional, né? Mas, enfim, não há um rastreamento correto, os exames não são feitos, etc., e os dados, então, acabam sendo muito precários, né? Enfim, só para concluir, né? Que respostas, né, o sistema de justiça vem dando a esse grave problema? O sistema de justiça vem dando respostas muito lentas, né? Muito precárias, enfim, já a constatação de uma resistência grande, principalmente dos juízes de primeira instância, em aplicarem a recomendação 62 do CNJ, o que é grave, né? Enfim, mas vem acontecendo no Brasil afora. Houve essa decisão da presidência do Tribunal de Justiça suspendendo uma decisão que era favorável aos idosos, que são um grupo de risco, né? E, infelizmente, essa decisão foi cassada. A professora Luciana falou da DPF, ajuizada pelo PSOL recentemente, e ainda está pendente de apreciação pelo relator, né, ministro Celso de Mello. Há uma decisão recente do Lewandowski, num habeas corpus, quem quiser anotar, enfim, é o habeas corpus 143641. Esse habeas corpus, ele trata da substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres, de gestantes, mães de crianças com até 12 anos, etc., né? E aí, nesse habeas corpus, o ministro Lewandowski, ele manda intimar os estados e a União a prestar informações em 48 horas sobre o que está sendo feito, enfim. Claro, né, eu acho que todas essas decisões são importantes, mas elas são lentas, elas são pouco eficazes, né? Enfim, intima para prestar informações. No final das contas, né, a gente acha que o sistema de justiça acaba não conseguindo dar conta desse problema atual no sistema prisional, né? E só para concluir, né, há uma súmula importante, que é uma súmula vinculante do STF, que trata da questão do cumprimento de pena, de regime fechado, semiaberto, enfim, né? Ela diz o seguinte, é bem curtinho: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, né? Ou seja, por exemplo, o juiz aplica o semiaberto, verifica-se que na comarca não há estabelecimento para cumprimento do semiaberto. O que os juízes de execução estavam fazendo? Colocavam o cara no fechado. Mas ele ganhou, na sentença, né, foi aplicado um semiaberto. Mas não tem estabelecimento aqui adequado na comarca, então vamos colocar no fechado. Um absurdo completo, né? E essa súmula diz, então, que isso não pode acontecer, né? O que é meio até óbvio, né? Mas o que é interessante, né, é que, na repercussão geral, quando ela foi reconhecida pelo Supremo, né, o Supremo, ele deixa muito claro, né, a existência de um dever do Estado de cuidado, né, de garantia da vida desses que estão sob sua custódia, né? Inclusive, abrindo a possibilidade de responsabilização do Estado, né? Isso seria um caso, inclusive, de responsabilidade civil objetiva para o caso da violação dos direitos dos apenados, enfim, daqueles que estão no sistema prisional, né? Isso ficou muito claro nessa discussão, né, que levou à formação dessa súmula do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que, é claro, que isso não enfim, não vai dar conta do problema, né? No futuro, essas famílias ingressarem com ações indenizatórias através da defensoria, etc. É claro que o que se deseja é evitar que os presos morram, evitar que essas pessoas sofram o que elas estão sofrendo. Mas, nas situações de óbito e de outros danos à saúde, né, é cabível, isso está muito claro na jurisprudência do STF, a responsabilização objetiva do Estado por essas mortes e por esses danos causados aos integrantes, aos presos, enfim, a essas pessoas que estão aí
numa situação de absoluta indignidade, né? Enfim, eu não sei se eu passei muito aqui do tempo, se eu fiquei dentro do tempo, mas eu achei que seria interessante trazer informações, alguns dados, enfim, para a gente ter assim, mais ou menos um mapa, né, do quadro atual do sistema prisional no Rio de Janeiro. Infelizmente, né, a conclusão que a gente alcança no sentido de que há uma absoluta indiferença do Estado brasileiro e do sistema de justiça também com relação ao sistema prisional. Poderia falar também um pouco do socioeducativo, eu tenho acompanhado, né, a questão do funcionamento das escolas nas unidades de internação, mas talvez seja o caso da gente falar sobre isso nas perguntas, enfim. Bem, agradeço aí o convite e fico aqui também para ouvi-los. Bom, professor, muito obrigado aí pela fala, muito obrigado pela disponibilidade. Passar agora para o nosso Matheus. Então, quando se sentir à vontade, pode começar aí, Matheus. Obrigado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeito. Muito bom. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui participando desse debate. Eu queria também saudar os palestrantes, a professora Luciana, o professor Rogério, que estão aqui nos agraciando com as suas opiniões acerca de um tema tão relevante, tão complexo ao mesmo tempo, né? Que é a questão da pandemia e a intensificação dessa crise no sistema penal. Queria também agradecer ao CAEF pela oportunidade de estar participando, parabenizar essas e outras iniciativas que muito contribuem para tentarmos, de alguma maneira, contornar aí os prejuízos ocasionados pela pandemia. Em relação ao tema proposto para essa live, quando a gente fala em crise no sistema prisional, geralmente as pessoas fazem sempre essa ligação direta com o problema da superlotação, que, sem dúvidas, né, é um dos maiores problemas relacionados à violação sistêmica de direitos fundamentais que ocorre nas prisões e configuram aquilo que foi chamado pela Corte Constitucional Colombiana de estado de coisas inconstitucional, né? Uma expressão que foi adotada pelo STF numa decisão em 2015, e que é claro que o STF praticamente só tornou óbvio aquilo que já tinha sido constatado por qualquer jurista sério há muito tempo, né? Só uma pessoa que não tivesse em plena posse das suas faculdades mentais que alegaria que não existe uma crise no nosso sistema, e não só no nosso, mas no mundo todo, por aí afora, nos países por aí afora. Segundo, só para a gente ter uma ideia, segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, dezembro de 2019, tá tudo, depois eu disponibilizo os links, o Brasil tem mais ou menos 755 mil pessoas presas, dentre as quais aproximadamente 222 mil pessoas estão cumprindo pena em caráter provisório, e desse total também 4 mil pessoas estão cumprindo alguma espécie de medida de segurança. Em relação às medidas de segurança, por mais que seja um número inexpressivo de apenas 4 mil pessoas, desse total de 750 mil, não deixam de ser vidas também importantes, né? Que nem ao menos deveriam integrar o sistema prisional. Eu, na minha dissertação de mestrado, que infelizmente não tive a oportunidade ainda de apresentar, mas por causa dessa pandemia, mas se Deus quiser eu vou conseguir me formar, na minha dissertação de mestrado, eu defendo a abolição das medidas de segurança, por diversas razões que, infelizmente, agora que não dá para ficar relacionando, mas por uma questão genealógica aí de um estudo que eu fiz de um caso incrível, né, de um dos maiores psicopatas brasileiros, Febrônio Índio do Brasil. Anota aí quem estiver ouvindo para depois fazer uma pesquisa. Ficou um caso incrível que envolve questão de direito, de medicina, homossexualidade, pobreza, feitiçaria, incrível. Em breve vai estar aí também para quem quiser ler a minha dissertação. Então, as pessoas com transtornos mentais, e muitas das vezes são até esquecidas, né? Nem ao menos deveriam estar no meio desse sistema prisional, deveria estar à parte, porque é um problema de saúde mental, né? Não um problema de punição, então não deveria nem integrar a estrutura do sistema penitenciário, né? Desde o início a gente precisa deixar isso muito bem claro. Mas voltando para os nossos 755 mil presos, a gente tem, mais ou menos, segundo esse levantamento que eu falei, 442 mil vagas no nosso sistema prisional, o que dá para a gente uma defasagem de aproximadamente 312 mil vagas no nosso sistema penitenciário. É por isso que nós temos celas abarrotadas de pessoas sem qualquer infraestrutura mínima
necessária para que esses indivíduos possam ser abrigados sem violar os direitos básicos de qualquer pessoa. Mas suponhamos por um pequeno momento de tempo, como se fosse possível, né, que a gente tivesse vaga suficiente para todas as pessoas presas. Será que o problema do sistema carcerário acabaria? Eu acredito que não. Na verdade, com certeza não. Isso porque não se trata só de uma discussão de recursos para a construção de presídios, mas sim de um problema teleológico, que gira em torno da própria necessidade da pena, né? E, consequentemente, dos presídios. Em outras palavras, por mais estruturado que seja o sistema penal, por mais limpas que sejam as nossas prisões, por mais bela que seja a arquitetura, sempre vai persistir, no mínimo, duas questões, que é o para que punir e como punir, né? Eu posso colocar apenas 2 presos numa cela enorme, né, mas continuar violando sistematicamente os seus direitos fundamentais, como num filme que está aí na Netflix, muito bacana, que surgiu, recomendo também para assistir na quarentena, O Poço, que trata de várias questões aí inerentes à prisão, à função da pena, e violações de direitos humanos, claro. E também uma crítica ao sistema capitalista. Bem interessante, não vou dar spoiler do filme. Eu posso também colocar um único preso dentro de uma casa inteira só para ele, um sítio só para ele, e mesmo assim fazer da vida dele um inferno. Eu posso fazer isso. Tudo vai depender, basicamente, se eu quero ou não que a pena sirva como instrumento de aflição para a pessoa que foi condenada. É daí que a gente tem a clássica distinção em prevenção geral e prevenção especial, onde a pena vai assumindo diversas funções, a depender do parâmetro que se estabelece. Mas seja qual for o discurso, eu não vou entrar aqui nos detalhes, prevenção geral, positiva, negativa, tudo isso vocês estudaram aí, muitos estudaram aí com o professor Rasman e com outros professores aí, alguns sofreram na mão dele, outros conseguiram escapar, né, mas vocês sabem mais do que eu sobre isso. Mas o mais importante é que seja qual for o discurso desses que foi adotado, a gente sabe claramente que o sistema penal tem fracassado escancaradamente em todas essas funções. Especialmente o discurso bonitinho aí da ressocialização. Bem sabemos que é praticamente impossível o sistema carcerário atual produzir qualquer coisa boa em alguém, né? Muito pelo contrário, essas instituições totais, como diria Goffman, são responsáveis por produzir cada vez mais a mortificação do eu, né? Então, seriam capazes nunca de ressocializar, reeducar, reingressar a pessoa na sociedade. Então, se a pena não cumpre nenhuma dessas funções que lhe atribui, então a gente está diante de uma pena sem propósito, né? No mínimo, com um propósito desconhecido, como diria aí o professor Zaffaroni na teoria agnóstica da pena. Então, se a gente não sabe ao certo qual é o propósito de prender alguém que cometeu um crime, jamais a gente vai conseguir saber como executar essa pena, se uma pena que não tem propósito, né? E aí todo o sistema se torna irracional, né? Deixando de ter legitimidade para atuar. Essa perda de legitimidade, para quem quiser se aprofundar, é muito interessante nos estudos do Zaffaroni, tem um livro dele, Em Busca das Penas Perdidas, um clássico, né, da criminologia, e principalmente no enfoque da América Latina, que eu acho que às vezes a gente pega muito criminologia de outros países, e não consegue enquadrar bem, né, na nossa realidade brasileira, é uma defasagem que a gente tem, e esse livro acho que supre um pouco essa carência, né? E o centro, basicamente, desse livro é mostrar as inúmeras incoerências que a gente tem dentro de um sistema penal que a estrutura foi feita para não funcionar, né? E parece que o próprio sistema reproduz a violência ao invés de integrar a luta contra ela, como diz o professor Rasman no livro dele, que saiu no ano passado. E, além de tudo isso, uma das piores características que a gente tem no nosso sistema, que também foi dito pelos professores, especialmente também pela professora Luciana, é a seletividade, né? O sistema é seletivo porque ele não opera e nem ao menos possui a capacidade necessária para poder operar toda vez que uma norma penal é quebrada, né? Na verdade, o programa criminalizante ele é tão amplo que tem centenas e centenas de infrações que é muito difícil ninguém nunca ter esbarrado em nenhuma norma penal, praticamente impossível. E mesmo se o sistema se voltasse só para os crimes praticados de forma dolosa, ainda assim a gente não teria a estrutura necessária para poder investigar, processar, executar a pena, levando ao que a gente
geralmente chama de cifra oculta, né, ou cifra negra da criminalidade. Então, esses e muitos outros problemas do sistema carcerário, do sistema penal como um todo, conduzem à conclusão da criminologia crítica de que toda a arquitetura do sistema penal está em crise, né? E não é apenas um problema, e aí é isso que eu estou querendo deixar claro para vocês, que não é só um problema de falta de recursos ou de má gestão por parte das administradoras penitenciárias, mas principalmente um problema de falta de legitimidade. Mas por que eu estou fazendo essa explanação tão longa, né, sobre a crise da legitimidade do sistema penal? É simples. É porque qualquer medida, qualquer ação que seja tomada, com ou sem pandemia, sempre vai esbarrar com o problema da própria finalidade do cárcere, né, da própria finalidade da prisão. Então, o que eu estou querendo dizer é que tem pessoas que pensam apenas sempre com viés punitivista extremo. Então, a morte de pessoas por causa da pandemia, para essas pessoas não vai fazer diferença alguma. Muito pelo contrário, né? A pandemia não deveria deixar correr solta dentro dos presídios, né? Na verdade, seria o único ponto positivo do coronavírus, para quem tem esse viés que não é nem punitivista, né? Já chega ao extremo de um pensamento quase sociopata ou criminoso. E, às vezes, a gente não tem ideia da quantidade exorbitante de pessoas que pensam dessa maneira. E, por causa dessa pressão popular de que o preso não é titular de direitos, é que muitas das medidas que realmente poderiam conter a pandemia nos presídios não estão sendo implementadas, né? Como foi falado pela professora Luciana, como foi falado pelo professor Rogério. E provavelmente as que vão ser implementadas e as que estão sendo implementadas já estão sendo feitas com muita resistência de diversos operadores do direito, tá? Então, a falta de higiene nos presídios, oriundas dessa superlotação, com certeza vai provocar a morte de centenas e milhares de detentos. Não tenho dúvidas disso. Segundo o painel de monitoramento dos sistemas prisionais, que é divulgado pelo Departamento Penitenciário Nacional, nós já temos 928 casos confirmados. São 928 casos confirmados da Covid no sistema prisional. Isso, dados oficiais, né? Como foi dito aqui pelos professores, ainda tem muita questão de subnotificação e alguns dados aí que meio que são apagados, né? Propositalmente ou não. 666 casos suspeitos. E temos pelo menos 32 mortes. Ontem eu vi 33, hoje eu vi de novo, voltou para 32. Não sei, acho que ainda está meio impreciso aí, até porque é um sistema nacional... Com certeza, alguém ressuscitou no meio, Matheus. Oi? Alguém ressuscitou aí, a gente alguém deve ter ressuscitado. Muito bom, professora. E, com certeza, não tem dúvidas de que esse número, com certeza, vai aumentar demasiadamente, caso não sejam implementadas ações que visem o combate aí dessa epidemia. E o que a gente poderia tomar de ação, de medida, né? São várias, né? A gente poderia avaliar a possibilidade dessas revogações provisórias, como já foi dito aqui pelos professores, né? Principalmente para as pessoas que se enquadrem em um grupo de risco. A gente poderia antecipar os livramentos condicionais para as pessoas que já estão próximas de atingir o benefício. A gente poderia, e agora o ponto mais polêmico, né, que é permitir que alguns presos venham realmente a cumprir prisão domiciliar, né? E aí isso que tem estourado aí pelo mundo afora, estourou no final do mês de abril na Argentina. O professor Zaffaroni tem umas entrevistas dele falando sobre essa questão, né, por causa das rebeliões dos presos que estão ocorrendo, por conta da proibição das visitas e tudo mais. A questão da prisão domiciliar seria, sim, uma medida que deveria e poderia ser tomada pelos nossos juízes, tá? Mas a questão da prisão domiciliar não é vamos escancarar as portas dos presídios, das cadeias, não é isso. O que a gente está tentando propor é uma maneira de tentar desafogar o sistema, né? Permitindo que as pessoas que tenham cometido crime sem violência ou grave ameaça possam, durante a pandemia, cumprir a pena, a sua pena em prisão domiciliar, né? E temos uma grande quantidade de presos que não cometeram crime sem violência ou grave ameaça, né? Que cometeram crime sem violência ou grave ameaça.
não vai ser meu foco aqui, até porque exigiria, né, um outro debate, também para não me prolongar muito, mas a gente tem atualmente 200 mil pessoas, aproximadamente, foram presas por crimes relacionados à lei de drogas, né? Então, isso nos leva, no mínimo, a repensar a política criminal adotada aqui no Brasil e em alguns outros países em relação ao combate às drogas, né? Porque de um contingente aí de 750 mil presos, 200 mil relacionados à lei de drogas, e nos presídios femininos, mais de 50% dos crimes praticados de pessoas que estão nos presídios femininos está relacionado à lei de drogas, né? Então, a gente deveria repensar um pouquinho mais. Foi falado aí como pergunta, e eu acho bem interessante, a questão do uso dos containers, né? Surgiu bastante discussão em relação a isso no sistema prisional, bastante relevante. O Ministério Público Federal e diversas defensorias públicas, a OAB do Rio de Janeiro, várias outras instituições se posicionaram contra, tá? A proposta de uso dos containers. Foi, sim, uma proposta, tá? De usar os containers para poder conseguir realizar o isolamento social, né? E conter, de alguma forma, o avanço da pandemia dentro do sistema. Essas instituições se posicionaram contra a proposta do DEPEN, do Departamento Penitenciário, porque o projeto proposto, além dele ser ineficaz para poder combater a epidemia, é também uma grave violação dos direitos humanos. Caso fosse executado da forma como foi proposto inicialmente, com certeza ia produzir danos irreparáveis aos presos. Isso não é opinião minha. Foram feitas pesquisas por alguns estudiosos da UFRJ, da Fiocruz, que estudaram o projeto que foi proposto e ressaltaram o perigo das estruturas como essa, né? Porque são estruturas similares às estruturas que existiam lá no Ninho do Urubu, onde teve aquele incêndio horrível que matou 10 jovens, né, atletas lá do Flamengo, em estruturas como essa, um episódio lamentável, né? Uma outra preocupação que a gente tem que ser tomada, que a gente tem que pensar em relação ao uso dos containers, é que simplesmente não permitia o isolamento social, né? Porque era pensado como sendo uma maneira de você acolher coletivamente pessoas infectadas. Imagina a loucura, né, que seria. E também tinha problemas de circulação de ar, resfriamento. Tanto é que os containers foi adotado, né, em 2 estados, salvo engano, o Espírito Santo e o Pará, né? E alguns chamavam essas celas de celas metálicas, né? E foram usadas no Espírito Santo, acho que entre os anos de 2006 e 2011. E algumas pessoas chegaram a relatar temperaturas de 50 graus nesses ambientes, uma completa falta de higiene. Felizmente, e aí ponto para o Ministério da Justiça, é que através do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária foi publicado ontem, tão fresquinho, não sei se vai se manter, né? Mas foi publicado ontem uma resolução proibindo a utilização dos containers ou estruturas similares. A própria resolução estabeleceu a necessidade dos órgãos da administração criarem também unidades de saúde, né, para tratamento das pessoas que não demandem hospitalização, né, porque a gente sabe que a própria estrutura penitenciária já não comporta algumas questões de saúde mais graves, mas pelo menos aquelas que não demandarem hospitalização, deveria ser criado unidades de saúde. Uma outra medida também que foi trazida por essa resolução diz respeito também à triagem de ingressos, a criação de estruturas extraordinárias para a triagem de ingressos, ou seja, as pessoas que estão entrando, e aí é uma medida muito importante, né? As pessoas que estão ingressando nas penitenciárias ficarem nessas estruturas extraordinárias durante alguns dias para poder ver se vão apresentar sintomas ou não antes de ingressarem dentro do sistema, né? Tudo isso que foi criado de maneira extraordinária, tá? São estruturas que não devem de forma alguma, após a pandemia, serem utilizadas quando acabar a pandemia, continuar sendo utilizadas, né? E a gente sabe que no Brasil tudo aquilo que é provisório acaba se implementando, né? Então uma preocupação muito grande quando se fala do uso de containers, de que essas mesmas estruturas fossem criadas como vagas,
né? Acabou a pandemia, e aí, o que vai fazer? Continuar criando como vai, e aí confere completamente a arquitetura penal estabelecida. E aí, já se encaminhando para o final, tudo isso, claro, está no papel, né? Outra coisa completamente diferente, provavelmente, é o que vai ser implementado em inúmeros penitenciários do país. Sempre sob a justificativa de falta de recursos, ou pior, que as pessoas que aqui fora não têm serviços públicos de qualidade, e quando o Estado está investindo na saúde do bandido. Eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, mas o que eu estou querendo dizer é que tudo sempre vai retornar para a perspectiva que nós temos da legitimidade, da função e dos limites que a punição do Estado pode ter. A medida mais eficaz, com certeza, para combater o avanço do coronavírus, isso já foi dito pelos meus colegas, é bom frisar, está na diminuição do número de presos, para conseguir permitir o isolamento social, né? O isolamento dos presos, no caso, né? E o melhor tratamento e controle ali da propagação da epidemia nos presídios. No atual cenário dos cárceres brasileiros, é simplesmente impossível conter a pandemia se não houver esse desafogamento do sistema. E é, sem dúvida, a maior polêmica, se vamos liberar ou não ali alguns presos de prisão domiciliar. Em relação a esse desafogamento de colocar pessoas para casa, só retomando um pouquinho, eu achei muito bacana a opinião do Zaffaroni, compartilhando aqui com vocês, que ele falou a seguinte frase: não podemos converter a pena de prisão em pena de morte. E é sempre importante deixar isso claro, tem que ficar claro, o preso, ele está submetido a uma pena de privação de liberdade, não de privação da sua dignidade. Gostemos ou não, legítima ou não, insuficiente ou não, esse é o máximo de violência que o Estado pode fornecer, até por um assassino em série, por um estuprador, por mais terrível os crimes cometidos, é o máximo que o Estado pode cometer. Isso, de repente, pode parecer, e aí já encaminhando para o final, acho que eu já passei um pouquinho do tempo, né? Mas isso pode parecer claro para mim, de repente também é claro para quem está me ouvindo, mas, na verdade, existe um grupo enorme de pessoas dos mais variados níveis sociais que talvez não tenham essa clareza. Alguns mais radicais, inclusive, defenderiam que essa chegada da pandemia nos presídios é uma vitória, vamos resolver o problema da superlotação, né? Algo surreal. E a gente tem um péssimo hábito de dizer que essas pessoas não merecem a nossa conversa, não tem diálogo com essas pessoas, né? A gente, às vezes, que tem uma opinião um pouco forte, não quer dialogar com essas pessoas, só que são justamente essas pessoas que legitimam propagandas políticas que violam os direitos humanos, né? São essas mesmas pessoas que legitimam processos seletivos, legislativos, que fomentam o punitivismo, né? São essas mesmas pessoas que legitimam o próprio funcionamento desumano das prisões. E é justamente com essas pessoas que precisamos dialogar, né? Não só tentar mudanças legislativas, não só produzir conhecimento para a universidade, não só ficar produzindo artigo científico, que muitas das vezes você tem um trabalho do cão e fica lindo, só que ninguém lê. Precisamos dialogar com os nossos tios, com nossos primos, com essa geração, às vezes, um pouquinho mais de idade, que às vezes, né, ainda é mais carrancuda, até alguns jovens também, né? A gente precisa conversar com as pessoas que estão do nosso lado e mudar essa cultura, a mudança cultural em relação à visão que a gente tem com os presos, sabe? Isso que é muito importante. Por mais crítica que a nossa criminologia possa ser, ela jamais vai conseguir obter qualquer resultado se ela não conseguir explicar de forma simples para qualquer pessoa, independentemente do grau de instrução, que o Estado não pode agir de forma criminosa. Esse é o ponto. Que o Estado não pode ser homicida, que todos têm, até mesmo o pior dos bandidos, tem direitos, e principalmente o direito à vida, né? Ah, mas ele matou. Claro, isso é péssimo, isso é algo irremediável, né? Um assassinato. Mas ainda assim, o Estado jamais pode se transformar numa máquina sistemática de extermínio. É isso. A mudança de orientação tem que pegar todos os agentes que integram o sistema penal, porque o sistema penal não pode continuar com esse perfil genocida. Jamais pode continuar, né? Senão o sistema, além de se tornar ilegítimo, se torna um sistema criminoso. Se não já é um sistema criminoso. Então, para poder finalizar, eu acho que essa crise não vai se resolver com mais vagas nas prisões, né? Nem com a privatização dos presídios, nem com o aumento do tempo de cumprimento da pena, né? Que foi uma proposta legislativa que passou, né?
com um pacote anticrimes, infelizmente, ou com o aumento das próprias penas. Nem mesmo, e aí um ponto interessante, nem mesmo os substitutivos penais, transação penal, composição civil, penas restritivas de direito, conseguiram ser verdadeiramente alternativas à prisão. Não conseguiram, porque o número de encarceramento continua aumentando. Tem também, segundo os dados do DEPEN, né, e também uma pesquisa do professor Saulo de Carvalho muito interessante sobre isso. Então, a única direção que parece apontar para uma solução verdadeira dessa crise, com certeza, está na mudança cultural de todos os agentes envolvidos no sistema penal e, principalmente, numa forte propaganda de educação da população. Isso é muito importante. As pessoas têm que aprender que direitos humanos, direitos fundamentais, não é um discurso de gente de esquerda. Tem que parar com isso, né? Que os direitos humanos, é papo de gente de esquerda. Não é isso. Mas é, no mínimo, um discurso de pessoas que têm empatia e amor ao próximo. É basicamente, no mínimo, isso. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade, que a gente possa continuar aí dialogando aí nesse restante aí do evento. Matheus, muito obrigado pela fala. Pessoal, agora a gente vai passar para as perguntas. A Elaine, ela vai fazer a leitura aqui. E eu vou passar aqui a palavra para ela. E aí, quem se sentir mais à vontade para fazer a pergunta, ou se for direcionada, a gente avisa, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bom, boa noite. Quero agradecer primeiramente a presença dos palestrantes. Então, vamos lá. Só um minuto. A primeira pergunta, ela não tem direcionamento, então, vou ler aqui. Ela é da Inara. A mesma orientação está sendo endereçada aos meninos em internação nas medidas socioeducativas, de liberação para que fiquem com as famílias? Posso trazer algumas informações. Sobre as medidas socioeducativas, houve uma decisão da vara que fiscaliza o cumprimento dessas medidas, no sentido de que elas ficassem suspensas, salvo no caso das medidas de internação, né? E agora um dado que é bastante, que revela, né, claramente o absoluto desprezo, né, que o Estado brasileiro tem por essas populações, é que só essa semana, né, se a gente já está aí desde março, né, meados de março, né, há mais de 2 meses, só essa semana os adolescentes das unidades de internação começaram a ter algumas atividades educacionais nas unidades, né? Só essa semana, na segunda-feira, mais precisamente, eles começaram a voltar a ter algum contato com os professores, algum contato com o material didático, filmes e alguns debates, etc., né? No prisional, a situação eu acho que é bastante grave, né? Enfim, não tenho conhecimento de que isso tenha retomado, mas no socioeducativo, nas unidades de internação, a situação está bem grave. Houve, inclusive, uma rebelião na unidade Dom Bosco no mês passado, enfim, por conta da privação, né, muito intensa desses adolescentes de tudo, né? Eles não estavam conseguindo ter contato com os familiares, com seus pais, eles não estavam tendo nenhum tipo de atividade educacional, não estavam saindo das celas e, enfim, a violência aumentou por conta do estresse, etc, etc. Muito obrigada. Peraí. Vamos para a próxima. São 2 perguntas que tratam do mesmo tema, então eu vou ler as duas para ser mais rápido. As progressões ainda estão suspensas, é uma delas, e alguma chance dos prazos para progressão de regime serem afrouxados na pandemia? Quem pode falar? Posso dar uma sugestão, gente, só de encaminhamento de como a gente organiza aqui? Pode ser? É o seguinte, de repente podia ler todas as perguntas e aí depois a gente passa, porque eu não vou conseguir ficar mais muito tempo, se a gente pudesse ler as perguntas. Pode ser? Aí depois responde tudo. Claro, tem mais uma pergunta só, eram essas 2 e mais uma, então eu já vou ler a próxima. Obrigada.
Imagina. Na nossa sociedade está mergulhada em um mar de punitivismo, onde acreditamos que a pena seria a única forma de combate ao crime. Porém, como estudiosos da área, podemos entender de maneira mais clara que o cárcere não reduz a criminalidade. A questão é, como dialogar com a sociedade em geral a respeito da ineficácia do sistema penal, como administrar a influência da mídia nessa questão de controle social em programas sensacionalistas, por exemplo. Pode começar? Tem mais perguntas? Não, são só essas duas, sobre o regime de progressão e sobre os programas sensacionalistas. Pessoal, eu vou responder aqui, mas eu não sei se vou conseguir ficar muito tempo, estou com a minha família aqui me esperando. Pandemia, isolamento, a gente fica também nessa pressão familiar, mas por isso que eu pedi para responder logo, todas. Bom, eu acho que, assim, só um informe importante, tem vários mecanismos para desencarcerar, né, sobre a pergunta sobre progressão e antecipação. Essa seria uma... E queria parabenizar o Matheus também pela fala dele, que ele tocou nesse ponto também, e o Rogério também. Assim, tem vários mecanismos que a gente poderia utilizar para desencarcerar, e um deles seria isso, antecipar as progressões de regime e deixar o cara em casa, né? Mas não pode ser só a progressão de regime, porque se ele for para o semiaberto ou aberto, ele também tem rigores que estão menores do que o regime fechado, mas teriam que ser seguidos. Então, hoje, o que a gente que está na recomendação 62, de alguma forma, que o juiz tem aplicado, é simplesmente deixar os semiaberto e aberto em casa, e não nas casas onde eles são obrigados a dormir, nas instituições onde eles são obrigados a dormir. O problema não é o mecanismo, tem vários mecanismos, e o que a recomendação do CNJ diz é simplesmente deixe em prisão domiciliar ou reavalie. Então, para os presos são prisão provisória, que ainda não tem uma carta de execução de sentença, você reavalia a prisão preventiva e solta, deixa ele esperar em liberdade. E nos casos de presos já com sentença condenatória, com execução penal, no caso dos presos idosos, mulheres e portadores de doenças, né, e comorbidades, que eles fiquem em prisão domiciliar. E por que é importante a prisão domiciliar? Porque conta como tempo de pena. Né? A prisão domiciliar conta por tempo de pena. Então, eles também não estariam... Ninguém está liberando. Aliás, a Carla Zambelli, em relação à nossa DPF, ele publicou hoje um card dizendo que o pessoal quer liberar todos os presos. É essa leitura de quem quer, né? Tem outra ideologia que quer tensionar. Na verdade, a gente podia também estar defendendo a soltura de todos os presos. Eu acho que esse é um debate para se fazer. Será prisão? E acho que também o Matheus falou muito bem, será prisão? Eu defendo outras formas de punição que não a prisão, eu defendo responsabilização, que é completamente diferente. Mas o que a gente está pedindo hoje não é nada disso, é simplesmente que se reduza a superlotação carcerária para permitir a pandemia, e então a prisão domiciliar é a melhor opção. Né? Mesmo entendendo também que aquela pessoa precisa ser acompanhada, precisa ser testada, precisa ter acesso a serviço de saúde. Não é também abrir a porta da prisão e deixar o cara para ele ficar na esquina e morrer né, sem ter onde ficar. Não é isso. Né? Então, mas o que está impedindo e aí não é só a cultura da população, Matheus, assim, esse debate que dialoga com outra. Eu queria dialogar com você, que eu achei interessante que você colocou. Eu não entendo que seja uma mudança cultural somente, não. Não é isso, na minha avaliação. Embora uma mudança cultural também é necessária, a gente precisa mudar isso. E a mídia não ajuda. Mas, pensem comigo, a cultura que está no Poder Judiciário é uma cultura extremamente enraizada na sociedade brasileira, porque esse sistema ele é o mesmo sistema da lógica da escravidão. Ele é o mesmo sistema de manutenção de desigualdade de classe. O Poder Judiciário faz parte desse sistema. Então, a gente fala de direitos humanos, o Poder Judiciário não aceita direitos humanos. Aquela Constituição, ela é meramente formal. Nós não temos o reconhecimento concreto de direitos humanos, mas nós temos um discurso liberal, humanitário, humanista, que sustenta, vamos dizer, como o país se apresenta. Mas a nossa lógica, e vimos aí os assassinatos do João Pedro, do João Vitor, nessa epidemia. Então, o que se tem no Brasil é um genocídio em curso. Um racismo estrutural que o Poder Judiciário faz questão de reforçar.
Então, assim, para além da questão cultural, porque de fato tem pessoas de boa fé, tem pessoas mesmo de boa fé que a gente precisa conversar, mas tem muita gente de má fé que sabe exatamente que o sistema não funciona, mas por simplesmente querer manter essa estrutura desigual, criminosa, genocida, faz isso de propósito. É horrível a gente achar que as pessoas pensam tão mal assim. Tem boa parte da população brasileira que quer ver os presos executados, mortos, quer que tranque a porta e jogue a chave fora. Por quê? Porque isso os beneficia de alguma forma, as prisões privadas. Então, esse sistema penitenciário, ele é típico desse modelo capitalista de sociedade que a gente vive. Então, assim, acho sim que a gente tem que fazer um debate cultural importante, porque, de fato, tem como a gente avançar, porque hoje, né, a boa parte da população é mal informada sobre o que é o sistema, sobre como funciona. Mas a gente, acima de tudo, precisa enfrentar e precisa entender que a disputa também é política, ou melhor, ela é essencialmente política, tá certo? Ou seja, é uma lógica de exploração capitalista, racista, machista e patriarcal, porque as mulheres também recebem uma pena muito maior do que os homens na hora de ser julgados pelo mesmo crime. Elas são julgadas como mulheres criminosas. Então, assim, é um enfrentamento muito maior, um enfrentamento da estrutura que a gente tem que fazer. Não é só a mudança de uma compreensão, mas eu concordo, sim. Concordo que a gente tem que disputar a sociedade. Nesse sentido, eu concordo. E a mídia tem que mudar. A mídia a gente tem que mudar. Uma das propostas do Uruguai é proibir esses programas, tipo Cidade Alerta, esses programas assassinos que tem aí, que fica mostrando sangue, proíbe de passar antes das 10 da noite. Eu defendo que isso seja aplicado no Brasil. Porque esses programas também, eles incentivam, essa mídia, ela distorce tudo, é muito violento, né? E eu acho que a gente pode também mudar isso com o melhor controle democrático da mídia também, né? A mídia tem que servir à democracia e não para a reprodução desses discursos de ódio, que é o que a gente tem visto, né, aqui. Mas acho que é isso. Agradecer pelas... E sobre o socioeducativo, só uma informação. O socioeducativo, ele tem uma particularidade que é justamente que ele não deveria servir para punir. Pela Constituição, ele deveria servir justamente para reeducar, mas ele funciona como uma pequena prisão, né? Uma prisão para jovens. Então, o sistema socioeducativo, essa DPF não toca no socioeducativo, mas está sendo traçado uma outra estratégia para o socioeducativo, porque a gente entende também que não deve misturar, porque tratar também o socioeducativo igual ao sistema prisional, não considerando as particularidades, é uma forma também de não enfrentar as questões do socioeducativo. E grande parte delas é que não tem que deixar aplicar a medida de internação para o socioeducativo. Ela é aplicada com o abuso de poder no socioeducativo. Eu vou lançar uma pesquisa sobre isso, depois eu mando para vocês também. Como os juízes aplicam medidas de internação, que é a medida mais severa do ECA, sem motivação legal, contra a lei. Os tribunais aplicam direto e ninguém fala nada, e fica porque também não tem um acesso à justiça democrática que garanta o direito desses menores, né? Desses jovens menores, a gente nem usa essa expressão mais, desses jovens, desses adolescentes que são, e que está crescendo também por tráfico de drogas. A maior parte das internações hoje são por homicídio e tráfico de drogas. Tráfico de drogas não envolve violência, então deveria ter medida de internação. Mas, gente, aproveito já para agradecer aqui o convite, espero estar em outras oportunidades, é um prazer estar com vocês. Vou mandar esse material aí via Gabriel, dizer que foi um prazer também estar ao lado do Matheus e do Rogério, ouvir vocês. Eu vou ficar mais um pouquinho ainda escutando vocês, mas daqui a pouquinho vou ter que sair, tá bom? Obrigada, boa noite para vocês. Eu acho que todas as perguntas já foram respondidas, né? O que eu posso contribuir é que eu citei um livro do Zaffaroni, Em Busca das Penas Perdidas, que fala bastante, um trecho, né, sobre a questão do papel da mídia em relação ao exercício do poder punitivo, né, como que esses programas televisivos, eles conseguem não só deteriorar e mexer com a imagem que a gente tem em relação ao criminoso, mas também com a própria função do policial, criando um mito, né, do policial herói, escondendo muitas das vezes um policial que também
tem uma fragilidade psicológica muito grande, né? Porque todo esse sistema penal, a guerra contra o tráfico, a guerra contra as drogas, toda a estrutura, a gente sempre se preocupa com o preso, claro, que é a parte mais vulnerável de todo o sistema, no momento em que ele é preso, né? Se a gente for partir da teoria do mais fraco, a gente tem a vítima, no momento do crime, como sendo a pessoa mais vulnerável, mas quando a pessoa, o agressor, né, o agente, o criminoso ingressa no sistema, ele se torna a pessoa mais fraca. Então, a teoria aí do papel do mais fraco. E dentro desse sistema, a gente tem, então, o preso como sendo uma pessoa mais vulnerável, e aí por isso que a gente, enquanto jurista, tem que se preocupar também com esse tipo de pessoa. Só que o sistema ele é tão ruim, funciona de forma tão ruim, que afeta todo mundo, afeta o delegado, afeta o policial, né? A gente tem uma taxa de letalidade muito grande em virtude de mortes ocasionadas por policiais, mas também temos um número muito grande de policiais mortos, né? E aí é um problema do próprio sistema como um todo, e que a mídia funciona aí, integra nesse papel, vai funcionando, se integrando nesse sistema, principalmente tentando, muitas das vezes, legitimar a atuação da polícia de forma truculenta. É sempre aquela coisa, né? Aí perguntou, o que nós, enquanto juristas, podemos fazer? Nós, enquanto operadores do direito, eu fiquei muito frustrado no finalzinho da faculdade por causa disso, né? De todas essas questões que a gente vai avaliando ao decorrer do curso e achando que o direito vai resolver o problema do mundo, mas muito pelo contrário, né? Só que a gente, enquanto estudiosos do direito, o mínimo que a gente pode fazer e ter claro em nossas mentes é estudar o máximo possível alternativas que sejam verdadeiramente alternativas, né? Porque o que a gente vê é que muitas das vezes são propostas situações como alternativas que, de fato, não se tornam alternativas, como a gente viu aí com as penas restritivas de direito. Tem um estudo do Saulo de Carvalho sobre isso, que não muda, né, a taxa de encarceramento desde quando foram criadas as penas restritivas de direitos e outras alternativas à pena. Então, nós, enquanto juristas, enquanto pensadores do direito, temos esse dever de enfrentar esses discursos que legitimam sistemas, políticas e tudo que seja adotado que violem direitos fundamentais, que violem direitos humanos. Não estamos aqui como se fossem Maria vai com as outras, não estamos aqui para seguir o discurso que é bonito, não estamos aqui para seguir o que todo mundo fala. A nossa maior preocupação tem que ser ter uma abordagem realista dos institutos jurídicos, analisar de forma não idealista, mas uma abordagem realista, para ver como que os institutos se manifestam na prática, como que a pena ela se configura na prática, não o que a lei estabelece, não o que está ali formalmente estabelecido, como que o sistema carcerário funciona na prática, né? Acho que esse que deve ser o papel de nós, enquanto estudantes do direito. Bem, dá para falar um pouquinho ainda? Tinha tido um problema aqui, saí e voltei. Bem, eu acho que já foi respondido, né? Sobre a questão da suspensão da progressão, até onde eu sei, isso ainda está suspenso e está voltando assim, de forma muito precária. Mas só pegando um gancho aí na discussão sobre o diálogo com a sociedade e tal, né? Isso realmente eu estou de acordo que é fundamental, né? A gente tem que encontrar caminhos para dialogar com a sociedade, e eu acho que o primeiro papo reto, né, é demonstrar claramente, como já foi dito aqui pelo Matheus, que os direitos humanos não são um discurso enfim, que tenham surgido como um discurso de esquerda, isso é até uma ignorância histórica, né? Na verdade, os direitos humanos são discursos das revoluções liberais, né? E, claro, que toda a sociedade se apropria desse discurso, se utiliza desse discurso, sobretudo as minorias, né? Mas, enfim, e há também, na verdade, esse diálogo com a sociedade ele se torna muito difícil na medida em que você tem hoje uma nova racionalidade, né? Da qual os presos e moradores de rua e pequenos vendedores de produtos como os ambulantes, etc., não participam dessa nova racionalidade, né?
quer dizer, que é uma nova racionalidade individualista, de uma grande competição de todos contra todos, né? Enfim, e que enfatiza muito o discurso do mérito, né? Quer dizer, os presos eles são personagens que, nessa visão, essa nova racionalidade neoliberal, eles estão completamente fora de qualquer mérito, né? Quer dizer, pelo contrário, né? Por um discurso moralista, eles estão ali sendo responsabilizados por aquilo que fizeram, e é isso mesmo, né? Então, confrontar essa nova racionalidade, né, é difícil, não é simples, né? Que conjunto de afetos e de discursos a gente precisa mobilizar para se contrapor a isso, né? Não é simples. E no caso do Brasil, em especial, e esse tema tem me interessado mais recentemente, além do racismo, que já foi colocado aqui como algo estrutural da nossa sociedade, há uma tradição eugenista, né, muito forte, né? É só para lembrar que a doutrina do eugenismo, enfim, as teorias eugênicas entram fortemente no Brasil no início do século passado, a partir da década de 20, 30, enfim. E é difícil a gente, mesmo já se passando mais ou menos 100 anos, né, desde que esse pensamento ingressou entre nós, parece muito tempo, mas não é, né? Enfim, essa coisa de considerar a miscigenação brasileira como um mal, né? Considerar que alguns personagens, eles, de fato, devem ser, enfim, tratados na perspectiva da saúde pública, né, da limpeza, do branqueamento, da educação, etc., etc., né? Isso tudo está muito entranhado entre nós ainda, né? Enfrentar isso não é fácil, né? Assim, não é uma tarefa que a gente consiga com muita facilidade. E isso está também na raiz desses programas sensacionalistas, né? Quer dizer, um pouco desse preconceito, dessa visão, dessa cultura que ainda faz parte da nossa realidade, infelizmente, além do racismo e de outras questões, do machismo, tudo isso também já foi colocado aqui. Gabriel, você quer falar alguma coisa? Não, a gente pode continuar as perguntas. Tem mais alguma? Colocaram duas perguntas e caso o Rogério e o Matheus não achem ruim a gente tomar um pouquinho mais o tempo de vocês. Posso perguntar? Então, tá bom. Como ficaria o pagamento do auxílio feito às famílias dos presos com a morte do preso em razão da Covid-19? E a outra pode-se assumir que deixar o corona se alastrar nas penitenciárias, seja na visão dos gestores do sistema penitenciário e outros grupos, como a maioria dos políticos eleitos e boa parte da sociedade, como o Matheus disse, uma solução para a superlotação? Seria mais um exemplo da necropolítica? E como combater esse tipo de discurso no âmbito dos direitos humanos? Posso começar respondendo? Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Sim. Ah, sim, desculpa, eu achei que não estava funcionando. Em relação à questão da pandemia se alastrar pelo nosso sistema penitenciário, fica difícil, né, falar que seria uma política intencional, né? Quando eu coloco no meu discurso, na minha fala, de que seria uma solução, na verdade é algo completamente, como é que eu posso dizer? Não é de fato uma solução, né? É uma crítica, né, que eu coloco. Eu acredito que, claro, como a professora Luciana falou, existe muita gente de boa fé, né? E eu trabalho como pregoeiro, né? Meu trabalho, infelizmente, ainda não posso trabalhar não consegui ainda trabalhar na área penal, que é o que eu tenho paixão. Trabalho ainda muito com direito administrativo. E eu vejo que muitos dos nossos problemas que a gente tem atualmente no serviço público está na questão da gestão, né? Eu não vou ficar aqui falando mal do órgão no qual eu trabalho, mas
muitas das vezes os recursos são geridos de uma forma muito ruim, né? Não que não tenhamos gestores muito bons, né? Na administração pública nós temos muitos gestores muito competentes, mas ainda falta muito investimento por parte do próprio governo federal e principalmente dos governos estaduais e municipais em relação à capacitação de gestor, né? Não vou ficar aqui falando mal do meu órgão, mas teve uma grande mudança, né, na parte estrutural, administrativa e orçamentária no meu órgão, no qual eu trabalho, e a capacitação foi muito ruim, né? Os diretores que assumiram não tinham capacitação nenhuma para poder realizar todas as novas incumbências. Então, para não me prolongar, o que eu estou querendo dizer aqui é que tem muito problema lá no sistema carcerário, que também é problema de má gestão, né? Por parte dos administradores e por parte dos gestores das administrações penitenciárias, né? Só que dentre esse número exorbitante de falta de boa vontade, muitas das vezes, tem pessoas que realmente partilham de uma cultura punitivista, né, e é aquilo que a professora falou, de um racismo enraizado, né, só a gente olhar para a cor dos nossos presídios, né, e que realmente não dão a mínima. Né? Tem um número, não é uma pesquisa, eu não tenho como afirmar isso de forma científica, né? Até dá para fazer a partir de um panorama histórico-cultural que a gente possa fazer, e tem vários artigos sobre isso. Minha dissertação de mestrado eu falo muito sobre como que existe a permanência de institutos penais de cunho racista, de cunho completamente que violem direitos fundamentais, ainda existentes no Brasil. Um deles é a medida de segurança. Isso está lá na minha pesquisa de mestrado, que eu achei muito interessante a forma como o ideal de periculosidade, né, indivíduos perigosos, é uma ideia forjada pela criminologia positivista, né, de Lombroso, Garófalo, Enrico Ferri, né, e até hoje subsiste no nosso direito penal, né, tratando a loucura, um problema de saúde mental, como um problema que muitas vezes é intrínseco ao próprio ser humano, né, intrínseco, está dentro da própria pessoa, né, a propensão para o crime, né, a vontade, a determinação de determinados grupos que são considerados como perigosos para cometer alguns crimes. Então, historicamente, tem como a gente ver que a medida de segurança foi feita para deter alguns tipos de pessoas. Então, todo o sistema penal, inclusive as medidas de segurança, foram criadas para manter essas pessoas por mais tempo dentro dos cárceres, esses indivíduos perigosos. Para quem não sabe, só uma informação que eu acho muito importante, mudou minha vida quando eu descobri, é que a medida de segurança, quando ela foi criada como um complemento à pena. Então, não era algo como a gente tem hoje, a partir da reforma da década de 80, em que você ou aplica a pena, ou a pena privativa de liberdade, ou você aplica uma medida de segurança. Não. Quando foi adotada no nosso Código Penal de 1940, você aplicava tanto a pena privativa de liberdade, quando chegasse no final e a pessoa não fosse considerada ainda como perigosa, aplicava uma medida de segurança ainda para ela. Então, a ideia da criação da medida de segurança era justamente uma prisão em caráter perpétuo, para grupos bem específicos que a gente conhece muito bem, relacionados a grupos vulneráveis e tudo mais. Então, eu acredito que o problema do sistema penitenciário, e aí finalizando, seja sim também um problema de má gestão, tem sim um problema de má gestão, mas também tem um problema enraizado numa questão de desvalorização dos direitos do preso, de contenção de grupos, e como a professora falou, um viés político também muito importante. E em relação à última pergunta, a primeira pergunta que foi feita, sendo bem sincera, eu não sei responder, tá? Não apareceu nas minhas pesquisas em relação à pandemia e o coronavírus a questão do pagamento de pensão, tá? Eu não sei se o professor vai saber responder isso, mas não adianta eu ficar aqui, uma coisa que eu odeio é ficar enrolando, falando de coisas que eu não sei, tá? Então, uma coisa que não apareceu para mim, eu peço desculpas e posso pedir depois para o CAEV divulgar algum material que eu encontre sobre esse assunto. Sobre essa questão do pagamento eu não sei se eu entendi bem a pergunta, esse pagamento dos R$600 que o governo ofereceu,
Não, do Não, auxílio. auxílio reclusão? Isso. Então, mas a dúvida é se ele está sendo pago nesse momento? Não, se ele será pago caso... Como fica a família que recebe o auxílio reclusão se o preso, ele morreu de Covid? Esse detalhe eu não saberia responder. Né? Que cabe uma responsabilização do Estado, não há dúvida de que cabe, né? Até eu falei isso no meu tempo dos 20 minutos. Mas esse detalhe específico, sinceramente, eu não teria que consultar, enfim, a legislação, não saberia responder. Sobre a questão da necropolítica, eu acho que assim, o Matheus foi bem cauteloso na resposta dele, né? Enfim, eu acho que é um pouco sim, sabe? É claro, né? Enfim, seria uma teoria conspiratória, né? Enfim, você diz, não, a Covid veio para eliminar os indesejáveis, enfim, né? A Covid veio para todo mundo, né? Está matando todo mundo, mais os pobres enfim, todo mundo, né? E no sistema prisional, a expectativa é de que ela seja catastrófica. Mas eu acho que assim, essa omissão dos gestores, né? Uma parte é falta mesmo de eficiência, é problema de gestão, como disse o Matheus, mas há também aí, talvez aquilo que o Maquiavel chamava de fortuna, né? Quer dizer, o gestor ele tem dois momentos assim que são a fortuna, que é a oportunidade de tomar uma decisão, né, e a virtude, que aí enfim, uma qualidade pessoal do gestor, né? Maquiavel falava muito da questão da fortuna e da virtude, né? Talvez essa seja, invertendo um pouco nessa abordagem do Maquiavel, uma oportunidade, né, que os gestores do sistema prisional estão encontrando, sim, para diminuir o efetivo carcerário, para eliminar os indesejáveis, enfim, porque não se pode apenas, não se pode acreditar que seja apenas um problema de gestão, porque não é, né? Ou como também foi dito pelo Matheus, não é apenas um problema de falta de recursos, né? É uma racionalidade específica, né, de eliminação desses indesejáveis, né? Elaine, tem mais alguma pergunta? Não, pode finalizar. Não tem mais? Não. Então, Matheus, Rogério, tem mais alguma coisa que vocês queriam complementar? Ou vocês acham que já pode encaminhar? Por mim, pode terminar. Eu só queria agradecer aí o convite, agradecer as pessoas que ficaram aí assistindo a gente. Se tiverem oportunidade, continuem estudando sobre esse tema que é bastante importante. Precisamos de pessoas que sejam sensatas, né, para poder continuar esse diálogo, que não é um diálogo que tem que terminar aqui. Eu acho que tem que continuar, né, tem que ser levado para dentro das nossas famílias, das nossas casas, e se tiverem também algum material, alguma coisa, que possam compartilhar também com a gente, para a gente estar sempre atualizado, né? E continuar nessa luta aí, enquanto estudantes do direito, acompanhando, né? E preservando sempre a vida, né? Isso que eu acho que é sempre mais importante, a vida de todos, de todo mundo. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, Eu também só queria agradecer, né, pelo convite, parabenizar o CAEV e fico à disposição também. Quero aqueles que eu não conheço ainda pessoalmente, gostaria de conhecê-los na faculdade, e isso vai passar, né, em breve, e espero conhecê-los pessoalmente. Um abraço, obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado aí, professor Rogério, Matheus, muito obrigado mesmo pela presença, pela disponibilidade. Enfim, a aula foi excelente. Acredito que todo mundo aqui, enfim, vai sair com muita dúvida na cabeça e muita coisa esclarecida, né? A dúvida é sempre bom, porque, enfim, acho que quando a gente terminar aqui, vamos chegar, abrir o chat, abrir os links que enviaram, as ABPFs para a gente ler e, enfim, continuar esse processo aí de aprendizado, né? Então, gente, muito obrigado também à professora Luciana, que saiu, infelizmente, mas vou estar transmitindo também nosso agradecimento, e aos alunos que puderam ficar aqui até agora, né? Enfim, bastante tempo aí de live, ainda tem 122 pessoas presentes. E, para finalizar, só um recado aqui da gestão do Centro Acadêmico, que a gente está disponibilizando no nosso Facebook, um formulário
para que os alunos que tenham acesso aí à internet possam responder a respeito de atividades virtuais. Claro, aí está tudo bem explicado, tem todas as questões escritas lá, só para que vocês possam acessar a página do Centro Acadêmico, e em breve a gente vai estar fazendo outras palestras, enfim, e todo o conteúdo que a gente conseguir, a gente vai estar disponibilizando na página. Pessoal, muito obrigado mesmo, e até a próxima. Eu só queria falar uma coisa rapidinho, mas é só para os participantes. Os certificados vão ser disponibilizados na página do Centro Acadêmico. Junto, nós vamos incluir os links dos materiais que foram disponibilizados, ou a indicação de onde encontrar, tá bom? É isso mesmo. Boa noite a todos, então, hein? Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado. Rapidinho só. Acabou aqui.